Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos que neste momento a Tua palavra de fato venha dos céus para cada coração aqui. Possamos ouvir unicamente a Tua voz, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. É uma alegria poder estar pela segunda vez nessa semana de oração. Jovem que ainda está no início, né? Nós com certeza estamos aí diante de uma semana muito abençoada por Deus. Eu tenho certeza de que se a nossa oração hoje, se o nosso pedido for para que Deus fale o nosso coração, Ele vai falar. Se o pedido for para que Ele nos abençoe, Ele vai abençoar. Se o pedido for para Ele nos transformar, Ele vai nos transformar. Porque esse é o desejo de Deus para cada um de nós. E antes de iniciar a minha reflexão, vou dar o início aqui mais uma vez. Nós vamos preparar o nosso coração. Nós vamos preparar o nosso espírito para ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria de convidar você, enquanto ouvir essa música, a fechar os seus olhos e fazer uma oração muito especial, para então iniciarmos a reflexão dessa noite.
que essa seja a sua e a minha oração nessa noite, amém? Há um livro intitulado, um livrinho pequeno em inglês, chamado Don't Just Stand There, Pray Something, ou numa tradução livre, né? Não fique aí parado, ore sobre alguma coisa. O autor ele traz ali uma história muito interessante. Ele conta a história de uma mulher que saía do mercado e em direção ao estacionamento daquele mercado, né? Daquele shopping, daquele estabelecimento. Só que quando ela se aproxima do carro, ela percebe que havia trancado o carro com as chaves dentro, né? Quem nunca passou por uma situação dessa? Hoje está um pouquinho mais difícil, né? Porque hoje você tranca aí, a maioria dos carros é no alarme, e aí para o lado de fora mesmo você trava no alarme, mas antigamente se trancava muito aí os carros com a chave dentro, né? E ela ficou muito preocupada com aquela situação, porque ela não sabia como resolver o problema. E ela tinha deixado em casa uma torta no forno. E ela pensou assim: agora eu estou duplamente encrencada. E o que a gente faz quando a gente está com algum tipo de problema? A gente ora, né? Você ora, não ora? Quando está com problema, você ora. E ela orou. Ela falou: Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Eu não sei o que fazer. E eu preciso chegar em casa. E Deus então deu uma resposta para ela de imediato. E a resposta veio da seguinte forma: volta lá no mercado e consegue um cabide de arame para abrir a porta e destravar o seu carro, né? Porque todo mundo sabe que você consegue destravar um carro com um cabide de arame, né? Você não sabia disso, né? Mas normalmente é assim. E ela disse: tá bom, eu vou lá. E ela foi no shopping e voltou com um cabide de arame, parou em frente ao carro e pensou assim: o que eu faço com isso aqui? Eu não tenho a menor ideia de como destravar a porta desse carro. Então ela faz mais uma oração, fala assim: Senhor, agora eu preciso que o Senhor me ajude a abrir esse carro com esse cabide de arame. E Deus então respondeu a oração dela. Ela olhou para o outro lado, próximo onde estava o carro dela, vinha um cidadão, não é? Com umas roupas bem diferentes, roupas sujas, rasgadas, barba por fazer, cabelo despenteado. Aquele cidadão que quando você encontra com ele assim na rua, você tem a precaução de passar pelo outro lado da rua, porque você fica preocupado com o que vai acontecer. Sabe esse tipo de gente? E ela encontrou esse cidadão vindo na direção dela. E ela falou assim: é a resposta de Deus. E falou assim: amigo, e apontou para ele: você pode me ajudar? Ele falou assim: como eu posso te ajudar? Se você sabe por acaso abrir a porta de um carro usando um cabide? E ele virou para ela e falou assim: minha senhora, a senhora está de brincadeira comigo? Né? Isso é uma pegadinha, não é? Ela falou assim: não, é porque eu tranquei as chaves aqui dentro do carro e eu estou com uma torta no forno em casa e eu preciso chegar em casa e eu não sei abrir, como fazer. Você sabe utilizar isso aqui? E ele falou assim: é claro que eu sei. E ele pegou aquele arame e ele começou a parecer um engenheiro ali, sabe? Mexendo para lá, mexendo para cá, e puxa para lá e puxa para cá, até que ele coloca ali no lugar certo da porta do carro e ele destrava ali aquela travinha que impedia ali de abrir a porta, e em poucos segundos ele consegue abrir a porta e entregar ali aquela porta aberta para a mulher. O que aquela mulher faz de imediato? Ela dá uma glória a Deus, né? Porque é isso que a gente faz quando recebe o livramento, né? Glória a Deus, né? Agradece ao Senhor. E ela falou isso: glória a Deus. E ela ficou muito feliz com aquilo. Ela falou assim: nossa, Deus seja louvado, porque o Senhor é um homem muito bom. O Senhor é um homem abençoado por Deus, não é? O Senhor certamente é um cristão. E aí aquele homem abaixou a cabeça e se entristeceu muito, porque ele olhou para ela e disse assim: olha minha senhora, desculpa, mas eu não sou um homem bom, eu não sou um sujeito bom, e muito menos eu sou um cristão. Na verdade, eu acabo de sair da prisão. E o crime que eu cometi foi justamente o crime de roubo de carros. E ela então ficou impressionada com aquilo, né?
como nós também ficaríamos, mas ela não deixou a peteca cair. E ela disse assim: louvado seja Deus então 2 vezes, porque eu pedi e Deus enviou para me ajudar um profissional. Como você vê as pessoas ao seu redor? Nós temos uma coisa que é nossa, do ser humano, que é a tendência forte ao julgamento das pessoas. Nós emitimos julgamentos sobre as pessoas em todo o tempo. Aos que não me conhecem, quando eu entrei aqui pela porta, provavelmente olharam e emitiram algum tipo de julgamento. Se não esteve aqui ontem, não sabe que eu sou pastor, preguei ontem. Se está vindo hoje pela primeira vez, talvez não saiba que é uma semana de oração, né? E se viu uma loira linda, baiana do meu lado, emitiu um julgamento acreditando ser a minha esposa, de fato é. Se notou uma barriguinha saliente, julgou estar ela grávida, se julgou, acertou. O fato é, emitimos julgamentos sobre as pessoas, sobre coisas em geral, sobre situações em geral. A grande questão é, a forma como eu emito um julgamento sobre alguém, sobre uma situação, sobre alguma coisa, é diferente em muito da forma como Deus emite julgamentos. Como Deus nos vê é diferente como eu me vejo. Como Deus te vê é diferente de como eu vejo você. Talvez você conheça pessoas que sempre conseguem enxergar qualidades nas outras pessoas. Conhece gente assim? Tipo a história que foi mencionada lá por Ronald Dunn nesse livrinho pequeno? Sempre está vendo o ponto positivo, sempre está vendo, enfatizando as qualidades. Nós temos a tendência, muitas vezes, infelizmente, de observar principalmente o que há de pior nas pessoas. Na verdade, existem 2 verdades, né, que estão embutidas profundamente na experiência humana. Quais são essas 2 verdades? A necessidade de justiça e o amor pela misericórdia. Nós amamos a justiça quando alguém que a merece recebe. E nós valorizamos a misericórdia quando eu, que preciso dela, a recebo. Como assim? Pense no nosso cenário político atual. Quando você descobre que o governador do nosso estado, em algum momento, desviou milhões de reais que deveriam ser destinados a outras funções, outros setores, outros departamentos para o seu próprio benefício. O que é que o cidadão do Rio de Janeiro vai clamar? Por justiça. O que ele merece? Prisão. Pagar pelo crime que ele cometeu. Mas e se fosse eu quem tivesse cometido o crime? O que eu ia querer para a minha vida? Justiça ou misericórdia? Misericórdia. Justiça para os outros, misericórdia para mim. É simples, funciona dessa forma. Esse é o mecanismo mais simples de interpretação dessas 2 esferas de necessidades humanas. E essa é uma das mais duras questões que envolvem a nossa interpretação, que é a questão de Deus relacionado à justiça e à misericórdia. Por que é que para alguns Deus é tão justo e para outros Ele é tão misericordioso? Por que é que Deus não executa aqueles que precisam ser executados? E por que é que Ele não despeja ali a sua misericórdia sobre aqueles que precisam de fato de misericórdia? Por que é que tem tantos ladrões no mundo que estão vivendo com dinheiro ilícito, esbanjando, não é, ali os seus recursos em plena liberdade, enquanto há tantos outros cidadãos de bens ao redor do mundo que nem sequer têm o que comer sobre a mesa? Por que é que Deus não derrama sobre estes que estão com fome nesse momento bênçãos de misericórdias na vida deles, e sobre aqueles que estão vivendo de forma ilícita, usufruindo de recursos ilícitos? Por que Deus não derrama fogo do céu
na vida, na cabeça deles, na vida deles, destrói e acaba com tudo. Você já se fez essa pergunta alguma vez? Estamos aqui fazendo uma análise de dentro para fora, mas quando eu estou envolvido, o pensamento sempre vai ser justiça para o outro, misericórdia para mim. O que a Bíblia fala sobre Deus? Como você entende Deus? Deus é mais justo ou Deus é mais misericordioso? Durante muitos séculos a igreja discutiu essa questão. Eles não conseguiam encontrar um senso comum para definir o caráter de Deus. Isso é baseado em alguns episódios, principalmente registrados no Antigo Testamento, e alguns outros episódios registrados no Novo Testamento. Nós poderíamos citar pelo menos duas histórias aqui, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 15. Números, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versos aqui, e depois nós vamos avançar para o Novo Testamento. Números, capítulo 15. A partir do verso 32 até o verso 36. Números 15, a partir do verso 32 até o verso 36. Encontraram? Vejam o que diz o texto. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-o em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Quem foi que disse isso? O Senhor. O Senhor disse a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Verso 36. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial, e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a... Quem ordenou Moisés? O Senhor. Neste episódio, você enxerga Deus justo ou Deus misericordioso? Qual foi o pecado do homem? Qual foi? Transgressão. Transgrediu a lei de Deus, um mandamento, a observância do sábado como dia do Senhor. E qual foi o pecado da transgressão do sábado? Ele estava fazendo o quê? É um pecado grave, não acha? Uma coisa terrível, né? Sim ou não? Não. Pecado sempre é grave. Pecado sempre é grave. Não existe pecado não grave. O pecado, ele sempre é grave. O que diferencia a questão do pecado é a consequência do pecado, e não o ato do pecado. Qual que é o problema do pecado? O problema do pecado é o afastamento de Deus. O pecado nos separa de Deus. É isso que diz o profeta Isaías no capítulo 59, verso 2. Os nossos pecados fazem separação entre nós e... Seja esse pecado uma pequena mentirinha, seja esse pecado um assassinato, um adultério, uma transgressão da lei de Deus, assim por diante. Vou perguntar novamente: o pecado do homem foi grave ou não? Foi grave. Mas por que é que Deus então mandou apedrejar esse homem? Não está apanhando lenha no dia de sábado? Não, não foi por isso. Se você for analisar aqui um pouquinho do contexto em que estão inseridas essas informações, você vai perceber, por exemplo, aqui no verso 30, alguns versos anteriores, a razão pela qual o Senhor puniu aquele homem. Veja o que diz aqui na orientação dada pelo próprio Senhor: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Me parece aqui que aquele homem já sabia que ele não poderia fazer aquilo, mas ainda assim, de forma atrevida, desafiou a orientação dada por Deus. Existem algumas características de pecado que nós precisamos entender,
E a qualidade de pecado vai determinar a consequência dele. Lembrando que o pecado sempre me afasta de Deus. Nesse caso aqui, atrevidamente este homem havia optado por fazer o contrário à vontade de Deus. E esse é um tipo de pecado muito grave. Todos os pecados são graves, mas este tipo de pecado é um pecado onde ele desafia a autoridade de Deus diante de uma lei dada por ele. Mas ao mesmo tempo que nós encontramos esse episódio, nós encontramos outros episódios, como por exemplo, vá comigo ao livro de João, Evangelho de João, lá no Novo Testamento, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. A partir do verso 2. Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 2, diz assim: De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Qual foi o pecado dela? Adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Como é a imagem de Deus para você? Pastor, Deus para a minha vida é tremendamente misericordioso. Pastor, Deus para a minha vida é muito mais justo do que misericordioso, porque se eu pisar um pouquinho na bola, a consequência vem rasgando sobre mim. De acordo com a experiência de cada um com Deus, essa experiência vai dizer, ou vai demonstrar para você, se Deus é mais justo ou se Deus é mais misericordioso. Essa discussão vem ao longo de muito tempo discutida pela igreja, e fez inclusive um dos reformadores, do qual falaremos muito essa semana aqui, Martinho Lutero, refletir muito. Lutero, enquanto pensava nos seus pecados, nas consequências dos seus pecados, ele pensava: o que acontece comigo quando eu cometo um pecado? O que acontece com aspectos relacionados à minha salvação quando eu estou em pecado? Quais seriam os passos que eu precisaria tomar? Isso me inquietava muito, porque ele não conseguia ter paz no coração. Aliás, todos aqueles que estão em pecado não conseguem ter paz no coração. Não conseguem. E isso inquietava muito Lutero. E agora que eu tenho novamente o mesmo episódio que atormentava lá os reformadores 500 anos atrás, nós temos hoje atormentando a todos nós. O que acontece comigo quando eu peco? Qual é a sensação? Qual é o sentimento? O que isso representa no meu relacionamento com Deus? Imagina se Deus fizesse conosco hoje o que Ele fez no passado com aquele cidadão que estava transgredindo o sábado. Já imaginaram? Justiça para ele, para mim, misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Nós queremos e nós amamos a misericórdia. Esse é um dos relatos bíblicos que mais colocam em frente essas duas posições sobre Deus: justiça ou misericórdia. Pelo que clamava o povo diante de Jesus ali? Por justiça ou por misericórdia? Por justiça. Eles queriam justiça. O povo queria justiça para aquela mulher. Afinal de contas, aquela mulher foi apanhada em adultério. Quem era essa mulher?
Veja, o texto não diz nada a respeito dela. Não diz o nome, não diz onde morava, não diz o estado civil. A própria tentativa de apedrejamento por parte deles ali pelo adultério não caracteriza que ela fosse casada, por exemplo, porque a lei também admitia, caso ela fosse noiva, que a sentença seria a mesma. Embora esse castigo raramente fosse feito e realizado nos dias de Cristo, mas era o que eles queriam. Na verdade, não era o apedrejamento daquela mulher. Pouco importava o que aquela mulher tinha feito. O que eles queriam era preparar uma armadilha para pegar Cristo ali em algum ponto de contradição do que ele mesmo havia declarado. Possivelmente, essa mulher de João capítulo 8 seja Maria Madalena no seu primeiro encontro com Jesus. Você vai encontrar muitos teólogos que vão discordar dessa posição. No Novo Testamento nós temos pelo menos 8 Marias que assumem posições importantes dentro da história. Mas as principais são a Maria, mãe de Jesus, Maria, irmã de Marta e Lázaro, Maria Madalena, não é? E alguns diferem Maria de Betânia ainda sendo diferente da irmã de Marta e Lázaro e assim por diante. Mas provavelmente entendemos pela análise do contexto e baseado em algumas posições e citações que vou dizer aqui, que a mulher adúltera de João capítulo 8, Maria de Betânia, ou seja, a irmã de Marta e Lázaro, e Maria Madalena são a mesma mulher pecadora. Provavelmente João não assume aqui a identidade dela, porque ela havia posteriormente se transformado em uma discípula devota, e não era necessário ficar enfatizando os pecados antes da conversão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós gostamos tanto de enfatizar os pecados dos outros, né? Eu às vezes fico um pouquinho incomodado, vou falar de mim agora, né? Eu às vezes fico um pouquinho incomodado com alguns tipos de testemunhos que a gente ouve por aí. Eu confesso a vocês que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Às vezes você vai ouvir um testemunho de alguém, um livramento, alguma coisa que aconteceu na vida daquela pessoa. O sujeito chega lá, ele começa a contar a vida dele, começa a contar toda a desgraça que aconteceu com ele. Ele passa ali 1 hora que ele tem para falar, ele passa 50 minutos contando desgraça e 10 minutos contando de bênção. Geralmente é assim. Eu tenho dificuldade. Eu acho que ficou para trás, ficou. Se serve de alguma coisa para avançar, para ajudar alguém que esteja enfrentando talvez uma situação semelhante, ótimo, isso deve ser passado. Do contrário, não tem que ser enfatizado. A ênfase está no perdão e na transformação, e não na vida passada em que foi desfrutado ou vivido. Isso é uma opinião pessoal, mas não é uma opinião de muitos talvez, mas é uma opinião pessoal. João aqui ele preserva provavelmente a identidade de Maria justamente porque ela havia se tornado uma discípula. E por que então ficava mencionando, olha, uma vez Maria foi apanhada em adultério lá atrás e tal? Nós somos especialistas nisso. Eu lembro quando eu comecei o meu ministério no distrito aqui no Rio de Janeiro, e nós estávamos no final do ano fazendo um processo de base em todas as igrejas adventistas, né, chamado Comissão de Nomeações. Quem aqui já participou de comissão de nomeação? Olha, muitas pessoas, né? E na comissão de nomeações acontece um fenômeno interessante, né? Porque você indica ali algumas pessoas para assumirem cargos, né, posições de liderança na igreja, para coordenar algumas ações, algumas atividades. Tem alguns membros aqui que já participaram de comissão de nomeação comigo, eles sabem que em comissão de nomeações nós não expomos pecado de ninguém. Nós indicamos, e caso haja alguma observação quanto à indicação de alguém, essa observação é feita em particular a mim, e eu trabalho essa observação durante a semana para saber se procede ou não. Eu lembro que foi indicado numa dessas comissões o nome de uma jovem, nós estamos na Semana de Oração Jovem, né? E essa jovem iria ser uma auxiliar no departamento jovem da igreja. E terminamos ali as indicações, no final me procurou uma irmã da igreja e falou assim, pastor, vai na minha casa essa semana porque eu tenho uma observação sobre o nome que foi passado. Tá bom, eu vou. Marquei o dia, fui na casa daquela irmã, cheguei lá, sentei e falei assim, pois não, irmã, qual que é a observação? Sobre quem é a observação e qual é a observação? Ela falou assim, olha, eu tenho uma observação sobre a jovem tal
indicada para ser uma líder da igreja. E falou o nome da jovem. Eu disse, o que tem? Aí ela deu um sorriso e falou assim, pastor, o senhor chegou há pouco tempo aqui no distrito. O senhor não conhece ainda as pessoas aqui direito. Eu disse, é mesmo? Eu disse, é. E ela falou assim, mas qual é a observação? Pastor, há 3 anos atrás, essa jovem, ela passou por uma situação muito constrangedora aqui na igreja. Ela se envolveu num relacionamento, ela teve uma intimidade com um namorado que não deveria ter, você já conhece a história e tudo mais. Isso foi mesmo. E eu ouvindo ali aquela história, foi isso que aconteceu. Eu disse, e aí, irmão, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, aconteceu que na época ela inclusive recebeu até uma disciplina da igreja, né, para poder ali se retratar, né, e tudo mais. Foi mesmo, não foi? E aí, o que aconteceu depois disso? Não, aí depois passou, já está normal. E eu falei assim, que bom, né, irmão? Assim é. E qual que é a observação? Aí ela falou assim, ué, mas é isso, pastor. Mas isso o quê? É porque toda vez que ela entra na igreja, pastor, a gente lembra do pecado que ela cometeu. Que absurdo, né, gente? Nossa. Isso acontecia lá, né? Lá acontecia isso. Que absurdo. Nós somos especialistas em lembrar o pecado dos outros, né? Você sabe que Jesus, ele, recebendo essa mulher, dentro dessa história mencionada, ele não diz uma palavra. A Bíblia diz que ele senta no chão e começa a escrever com o dedo no chão. Há uma escritora cristã chamada Ellen White, ela diz no livro Desejado de Todas as Nações, na página 461, que Jesus estava escrevendo ali no chão os pecados daqueles que acusavam aquela mulher. Mas para quem não acha que Ellen White seja uma fonte suficiente, essa opinião é compartilhada por muitos pais da igreja. A tradição da igreja já trazia essa ideia de que naquele momento Jesus escrevia no chão os pecados daqueles acusadores. E eu fico imaginando a agonia deles, né? Imagina eles acusando, olha Senhor, essa mulher é pecadora, e a lei diz mesmo, né? Levítico 22 diz lá, que se for apanhada em adultério tem que ser apedrejada. Então Senhor, o que você vai dizer? Jesus olha bem no fundo do olho deles, começa a escrever com o dedo no chão. E aí o outro está acusando, mas e aí? O que o Senhor diz? E ele olha lá, tem coisa mais constrangedora do que o sujeito ficar olhando bem lá dentro do nosso olho, assim, como se estivesse fazendo uma leitura do nosso coração. Se for um para o outro, que nós aqui não há tanto constrangimento, uma vez que eu não tenho poder para saber o que se passa aí dentro de você. Mas alguém que se dizia ser Deus, já havia provado ser Deus com curas e milagres, imagina essa pessoa ser fitada nos olhos pelo próprio Cristo. Ele olha lá dentro do olho, ele está olhando dentro da alma, ele está escrevendo no chão. Imagina a agonia deles. Aqueles líderes conheciam a Bíblia. Eles conheciam, por exemplo, a passagem de 1 Reis, capítulo 8, verso 46, que diz assim, não há homem que não peque. Eles conheciam a passagem de Isaías 53, verso 6, que diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Eles conheciam a passagem de Salmo 14, verso 3, que diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eles sabiam que eles eram pecadores, mas ainda assim vêm diante de Jesus para apresentar uma situação de pecado. Jesus não fala nada, ele só escreve com o dedo no chão. 3 vezes na Bíblia, 3 vezes está registrado que Jesus escreveu alguma coisa. Jesus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra lá no Sinai. Jesus escreveu o juízo de Babilônia nas paredes no banquete de Daniel capítulo 5, vocês se lembram desse episódio? E aqui Jesus escrevendo novamente na areia, no pó, os pecados dos acusadores daquela mulher. Às vezes nós temos desempenhado a parte daqueles acusadores. Gostamos muito de acusar. Justiça para eles, misericórdia para mim.
Mas a boa notícia é que, embora Jesus ele tenha esculpido na pedra a lei, esculpido na parede a maldição para aquele povo, ele escreveu os pecados no pó, na terra. Por quê? Porque com o sopro desaparece. Você entendeu isso aqui? Os nossos pecados são escritos no pó, porque com o sopro, com o vento, desaparece. Jesus revelou no pó o pecado daqueles acusadores: orgulho, ganância, mentira, maus pensamentos. Jesus então inverte o jogo, porque agora não é mais aquela mulher que está sendo julgada, são aqueles homens que estão sendo julgados. Percebam que Jesus inverte. Jesus ele então olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai. Dentro dessa frase, o que é mais importante? Quando Jesus diz: nem eu te condeno? Ou quando ele diz: vai e não peques mais? Gostamos muito de enfatizar o vai e não peques mais, quando na verdade o mais importante é: eu também não te condeno. Você sabe que foi por essa mensagem que se iniciou uma reforma. Durante muitos anos as pessoas enfatizavam: vai e não peques mais, não peques mais, e minimizava-se o eu também não te condeno. Onde está o perdão de Deus diante de um pecado? Onde está o perdão de Deus? Você acha que Deus não tem poder para perdoar o pecado, mesmo que esse pecado seja repetido algumas vezes? Que tipo de Deus é esse? Qual é a imagem que você tem de Deus? Vai e não peques mais. É importante, mas é justamente a ênfase que não deveria ser dada em primeiro lugar. Eu deveria exaltar ao Senhor ao ouvir a sentença: eu não te condeno. Sabe? Esse é um dos mais belos exemplos da sabedoria e do amor perdoador de Jesus. A graça de Jesus, ela alcança aquela mulher nos seus mais sórdidos pecados. Jesus não poderia ter dito para ela assim: olha, eu não te condeno, agora você vai e peca um pouquinho menos. Olha, eu também não te condeno, vai, mas não peque esse pecado. Outros você vai pecar, mas esse você não peca mais. Jesus não disse isso. Ele disse: vai e não peques mais, sendo que o mais importante é: eu não te condeno, eu te perdoo. Eu te perdoo. Jesus estava querendo dizer: pelos seus pecados eu mesmo vou pagar o preço um dia. Cuidado ao pensar que pelas suas obras você vai ser justificado. É pelo fato de você não pecar que você vai alcançar a justificação. E esse era o medo de Lutero, porque ele não conseguia. Esse era o medo de Paulo. O que Paulo dizia? Paulo dizia assim: eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é certo, mas eu faço o que é errado. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. Estou falando de Paulo. Quem que era Paulo? O maior de todos os apóstolos. Paulo era um homem usado por Deus. Paulo pregava, Paulo curava as pessoas. Algumas cidades ele não conseguia, as pessoas levavam a roupa dele, colocavam a roupa sobre um doente, o doente era curado, a sombra dele curava as pessoas. Um homem cheio de poder. Esse homem cheio de poder disse assim: eu não consigo fazer o bem, eu sei o que é certo, mas eu faço o que é errado. Cuidado para não depositar a sua salvação em cima das suas obras. Nada do que eu faça é suficiente para me salvar. Não há diferença nenhuma entre nós que estamos aqui todos bonitinhos, arrumadinhos, tomamos banho, escovamos os dentes, botamos uma roupinha bonita, viemos para a igreja cantando bonito para Jesus. Não tem diferença nenhuma
de nós que estamos aqui para alguém que está lá fora hoje, talvez se prostituindo, se drogando, cometendo crimes e outros horrores mais? Nem. Isso aqui não vale de nada para a sua salvação. Que coisa triste, né? Então eu não vou vir mais na semana jovem. Não é isso que eu estou falando aqui. Você sabe do que eu estou falando. Isso aqui não soma pontos para a minha salvação, porque a minha salvação ela depende unicamente da graça de Deus, e a graça é um dom imerecido, é um favor que eu recebo sem merecer. O que diz Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o que ele diz em Romanos 6, 23? O salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Se eu sou pecador, se vocês são pecadores, todos nós somos pecadores, o que nós merecemos como salário, como recompensa, porque o salário é a recompensa, o que nós merecemos? Você está com medo de falar, mas é isso mesmo, a morte. Nós merecemos morrer. Mas o que Cristo faz por nós então, para resolver esse problema? Ele nos concede a sua graça, que é o dom gratuito. Foi isso que revolucionou aquilo que nós chamamos de protestantismo. A mensagem então ela começa a se dividir. Antes eram alguns atos que eu fazia, que me redimiam diante de Deus. Hoje é a graça de Deus que me redime, que me justifica, que me transforma, que me salva. Amém? Amém. Cuidado para não assumir a posição daqueles acusadores. Quem acusa é o diabo. Ele é o acusador. Quem sou eu para levantar o pecado dos outros? Quem é você para levantar o pecado dos outros? Quem somos nós? Quem somos nós? A mensagem de salvação pela graça, ela tem que ser a principal mensagem nos nossos dias atuais. Isso não significa que eu deva viver a minha vida de qualquer forma, de qualquer maneira, porque a graça vai me alcançar independentemente do que eu fizer. Não. Significa que eu tenho que buscar, não a salvação, mas buscar receber de Deus a salvação, pela graça dele, que nos concede a todos. E isso é algo que nós não podemos pagar, nós nem sequer merecemos. Deixa eu falar para vocês aqui nessa noite, qual é a imagem que você tem de Deus? Será que Deus é um Deus arbitrário? É um Deus que não se preocupa com as suas necessidades? Será que essa é a imagem que você tem de Deus? Que castiga quando você peca, que te pune, fechando portas de trabalho para você, quando você peca? Será que essa é a imagem que você tem de Deus? Ou será que você tem a imagem de um Deus de amor, que a despeito das lutas da vida, está ali constantemente derramando a graça dele sobre você, sobre mim, todo o tempo? A graça de Deus se manifesta de muitas formas, e às vezes de formas muito diferentes daquela que nós esperamos. Ontem eu disse isso, hoje eu repito e faço um convite para você. Quer saber mais sobre essa graça? Não deixe de vir durante a semana. Venha amanhã, venha terça-feira, venha quarta, venha quinta, venha sexta, venha sábado. Venha se encontrar com o Deus da graça que pode e que quer salvar todos nós. O preço já foi pago, eu só preciso aceitar. Você conhece esse Deus? Você pode dizer: eu conheço esse Deus. Esse Deus me ama, esse Deus me aceita, esse Deus me perdoa, esse Deus derrama sobre mim essa graça, esse Deus um dia deixou o céu para vir aqui resolver o meu problema. Você conhece esse Deus? Você poderia dizer: eu conheço esse Deus, Ele me ama sem eu merecer. Que mensagem é essa? Essa é a mensagem de salvação. Eu queria fazer um apelo nessa noite.
Eu quero convidar aqui o Vinícius aqui à frente. E eu quero fazer um apelo para todos que estão aqui. Nós temos lutas, não temos? Tem alguém que não tem aqui? Lutas contra o pecado. Nós vamos continuar lutando. E muitas vezes nós vamos cair. Mas nós vamos nos levantar. Deus vai nos perdoar. Deus quer nos salvar. Ele já pagou o preço por nós. Mas eu preciso conhecê-lo. Eu preciso entender que acima de tudo, ao mesmo tempo que Deus é justo, Ele também é misericordioso. Ele também é misericordioso. Eu preciso conhecer esse Deus. Você conhece esse Deus? Se você não conhece esse Deus tão misericordioso, eu convido você a conhecê-lo, a conversar com Ele, a abrir o coração para Ele. Senhor, eu não te compreendo. E muitas vezes nós não vamos compreender mesmo. Mas Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso saber, entender o que o Senhor fez por mim, para que eu pudesse ser salvo. Porque eu estou tentando me salvar, mas não consigo. Por isso que Paulo diz, eu estou tentando me salvar, mas não consigo. E é por isso que Paulo enfatiza tanto a salvação pela graça. Porque se não for pela graça, todos nós mereceríamos unicamente a condenação. Eu desafio você nessa noite a conhecer esse Deus, a buscá-lo, a entregar o coração para Ele, para permitir que Ele faça uma obra dentro muito especial. Será que alguém aqui nessa noite gostaria de dizer isso? Senhor, eu quero te conhecer. Eu achava que te conhecia, mas eu preciso te conhecer melhor. Será que alguém aqui hoje poderia dizer isso? Ou gostaria de dizer, Senhor, eu preciso te conhecer mais, para entender o porquê das coisas, para aceitar acima de tudo esse presente que eu não mereço receber de ti. Se você quiser conhecer esse Deus, aí onde você está, faça uma oração silenciosa enquanto essa música for cantada. E se o seu desejo queimar aí dentro do teu coração, quando essa música acabar, fique em pé, e nós vamos juntos encerrar com a oração. Nós vamos clamar ao Senhor que mais uma vez Ele despeje sobre nós os aspectos maravilhosos da sua graça sobre a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Ouça essa música e ore. Entregue o seu coração ao Senhor, e Ele certamente se revelará a você de uma forma muito especial.
Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque um dia o Senhor veio a essa terra para morrer por cada um de nós, para que pudéssemos experimentar a salvação no Senhor Jesus. Por nós mesmos não somos capazes, mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor nunca desiste de nós. Continua falando, Senhor, ao nosso coração, nos ajudando nessa luta que é viver neste mundo mau, nos ajudando a cada dia mais nos prepararmos para vivermos contigo um dia no céu. Visita cada coração aqui, Senhor. Tu sabes das necessidades de cada um, dos desafios pessoais aqui de cada um, dos conflitos espirituais. Derrama o teu Espírito Santo, ó Pai, e nos ajuda a sairmos vitoriosos em teu nome, Senhor. Obrigado por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia. Despeça-nos com a tua paz. E traga-nos novamente amanhã para mais uma vez nos encontrarmos contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém.